Certa vez alguém falou que o trabalho produz, concede dignidade ao ser humano, ao homem e à mulher. Existem homens e mulheres que, através de uma brilhante escolha, de um posicionamento diante da família, da casa, decidem serem donos e donas de casa, administradores do lar. Uma tarefa muito bonita, uma escolha importante. É sim um trabalho desempenhado, voltado à educação, voltado à instrução, a educar os filhos, prover a casa com aquilo que necessita, todos os meios administrativos do lar. Mas também existem aqueles que se envolvem no mercado de trabalho. E aí, através de uma aptidão, de um talento, vê qual área é bacana, você se identifica e logo em seguida também começa a ter uma vida de produção, de resultados, de trabalho, trazendo assim mantimento à casa. Tudo isso é maravilhoso. Mas nós vemos que Deus, em sua divindade, o Senhor, o Deus único, um Deus que não pode ser em nada comparado a outro ser, um Deus que reina, um Deus que permanece, um Deus soberano que está acima, também é um Deus que trabalha. Mas eu vou ser mais específico, é um Deus que trabalha por você sem parar. É um Deus que cuida de você sem parar. O trabalho de Deus. Então perceba que Deus decidiu mostrar a sua divindade, o seu poder, a sua natureza. Um Deus imortal, um Deus superior. Um Deus que nesse exato momento, com muita capacidade e facilidade, conduz em suas mãos um planeta que está em órbita, o planeta Terra. Um Deus que nesse exato momento cuida da nossa existência com a mesma intensidade que cuidou do nosso passado, Ele cuida do nosso presente e do nosso futuro. É um Deus que de fato cuida de cada um de nós. Pode aparentar um tanto quanto arrogante, mas não é afirmarmos que o Senhor trabalha pelo seu povo, que o Senhor trabalha por cada um de nós. Torna a enfatizar, isso apenas atribui a Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Deus trabalha por nós porque Ele é poderoso e nós fracos e pecadores. Mas é apenas por causa dessa ideia de que Ele trabalha por nós que nós precisamos também entender. Diante da disposição de Deus, de ter toda a minha vida no controle das suas mãos, como eu devo agir diante das situações que eu não queria viver, diante da teimosia do coração, diante do duelo que não para um minuto sequer, pelo contrário, durante 24 horas nós convivemos com esse duelo, espírito contra carne. São razões que nós iremos tentar responder à luz da Bíblia, através de um relato bíblico. Mas antes de lermos a porção da palavra de Deus nessa noite, eu preciso também recapitular com vocês uma dificuldade enorme que o povo hebreu, desde que estava no Egito, se formos mais atrás, desde o Éden, para sermos sinceros, a dificuldade que a humanidade sempre teve de confiar a sua vida à administração das mãos de Deus, de optar que se de fato Ele seja o que oriente, o que diga para onde deve ir, onde deve voltar, o que fazer, de fato confiar no Senhor, dizer, Senhor, por mais que eu quebre com tudo aquilo que eu acho que é bom, mas eu irei crer que se a tua vontade me conduz, o resultado será bom, perfeito e agradável. Então toda renúncia, toda dor, toda lágrima irá valer a pena. O povo hebreu se encontrava no Egito. Percebam que as promessas de Deus para Abraão, Isaque e Jacó permaneceram. No entanto, Jacó, por enfrentar uma grande seca, uma fome, na região que vivia com seus filhos, foi até o Egito. Mas a ida para ele para o Egito não foi ocasional, não foi assim, digamos, que saiu dos planos de Deus. Não, pelo contrário, não foi uma coincidência, foi a comprovação do poder do Senhor. Porque José, um dos seus filhos, quando foi vendido, era o mais novo, foi vendido como escravo para o Egito. E ali nós sabemos uma história belíssima, se você não sabe, eu lhe convido a ler, está no livro de Gênesis. E José, através do seu temor ao Senhor, José, através da sua disposição de permitir que o Senhor trabalhasse por ele,
que ele apenas pudesse obedecer aos comandos do Senhor, ele vai crescendo, crescendo até tornar-se governador daquele lugar, daquele país. E daí o tempo passa, José recebe os seus irmãos, reconhece que eram os seus irmãos, por mais que os seus irmãos não chegassem a reconhecê-lo, e ele pergunta: onde você tem pai vivo? Tenho, meu pai Jacó. Enfim, José, através de uma orientação do próprio Deus, consegue perdoar, pois decide perdoar, e Jacó vai até o Egito para ser salvo da fome, e José se apresenta a ele, a família é reconstruída, depois Jacó morre, José morre, muito tempo passa, e Deus levanta Moisés. Moisés como libertador. Moisés como é usado por Deus para tirar, ele foi usado por Deus para tirar o povo de Israel, que vivia escravo no Egito. Mas foi uma retirada magnífica, cinematográfica. Eu acredito que Hollywood teria muita dificuldade de relatar, ipsiliter, tudo que a Bíblia fala sobre aquela retirada. Porque depois de 10 pragas, 10 evidências que foram necessárias, 10 medidas disciplinares necessárias, que Deus impôs não apenas ao faraó, mas a todo o povo do Egito, poupando apenas o povo hebreu, que era o povo da linhagem de José, o povo da família de Jacó, que tinha ido até lá, como eu falei anteriormente, acabar com a fome que eles sofriam. Deus poupou esse povo, mas castigou todos os outros, do faraó ao mais simples carpinteiro. E depois dessas 10 pragas, Faraó decide libertar o povo para cultuar ao Senhor no deserto, como foi essa primeira instrução de Deus. E depois de ter saído do Egito, se deparam com o Mar Vermelho, e o Faraó diz: não, eu mudei de decisão, como mudou nas 10 pragas anteriores. Ele dizia que sim, e depois dizia que não, e por isso que Deus colocava mais uma praga, foi por causa disso, porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, e ele não permitia que o povo fosse liberto. E diante do Mar Vermelho, Moisés, em um ato de obediência ao Senhor, coloca ali o seu cajado, o mar se abre, o povo passa, mas as lutas estavam apenas começando. Pois uma viagem que poderia ter sido do Egito a Canaã, de 3 a 5 meses, durou 40 anos. Mas os 40 anos passaram, e eles foram para Canaã. Mas depois ficaram prisioneiros, cada vez mais buscando aprisionamentos, cada vez mais adorando outros líderes. E chega a figura, que nós iremos ler esse profeta hoje, eu estou apenas fechando essa linha de pensamento para que possamos nos enriquecer com essa belíssima exposição bíblica. Chega o profeta Isaías, que Deus levanta esse profeta para conduzir o povo de Israel. O povo de Deus nunca deixou de ser orientado no Antigo Testamento. Agora o povo nunca entendeu o quanto deveria ser maravilhoso confiar todo o trabalho ao Senhor, todo o trabalho da sua vida, todo o trabalho dos seus projetos. Israel, em mais uma tentativa totalmente terrível e ineficaz, começa a pensar que seria um povo bem-sucedido se unisse com as maiores potências políticas que existiam naquela época. Isaías fala que esse não era o caminho. Um povo só consegue o êxito de Deus, o povo só consegue o sucesso, todo o povo de Deus, não apenas naquela época, no Novo Testamento, na igreja primitiva, como também na igreja atual dos nossos dias. Se permitirmos Deus revelar que Ele é Deus, com D maiúsculo, que a sua divindade é única, suprema e elevada, mais elevada do que podemos imaginar, se nós permitirmos Deus trabalhar por cada um de nós. E eu quero te falar uma coisa. Deixa Deus trabalhar por tua vida. Abra sua Bíblia agora no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, 4. Queridos, vamos receber essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra me reergueu essa semana de forma maravilhosa. Por isso que eu sou feliz aqui em poder compartilhar com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos bem, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, que trabalha para aqueles que nele esperam,
que trabalha para aqueles que nele esperam. Glorifique o nome do Senhor por essa verdade. Nunca se ouviu, nunca foi possível identificar alguma divindade, algum ser supremo, que pudesse não querer nada em troca. Perceba que todas as divindades, as falsas divindades que existiam durante a história, do Egito Antigo, a Grécia, a Roma, aos ídolos atuais, todos eles querem algo em troca, mas apenas um Deus decidiu mostrar o quanto é soberano, o quanto é poderoso, que é onisciente, sabe de tudo, está a par do que se passa na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, nos teus relacionamentos, um Deus onipresente. Para esse Deus não há de forma nenhuma algum meio de se locomover e passar 13, 14, 15 horas para cruzar o Oceano Atlântico, o Pacífico e assim encontrar os continentes. Ele está nesse exato momento, em todo milímetro de espaço do universo, que é infinito. Esse Deus está presente em todo lugar. Então, razões por que Deus trabalha por mim. Primeira delas, Deus trabalha por mim porque eu sou um falido. Eu sou um falido e preciso de um resgate. O próprio profeta Isaías disse: em pecado fui concebido. O que ele estava falando ali? Que desde os primeiros instantes que a vida em útero materno, desde os primeiros momentos que Deus concede aquele bebê, aquele feto, né? Primeiro o feto, ele já tem algo dentro dele, um DNA pecaminoso que nós herdamos do Éden. Nós somos falidos. Não há nada de bom dentro de nós. Nós já nascemos em pecado. Ele trabalha por mim porque eu sou um falido. Eu já nasci devendo ao Senhor. Eu já nasci com uma conta no vermelho desse tamanho. E Deus disse: você não tem capacidade, mas meu filho tem, por isso que ele vai à cruz, para te conceder perdão. Isso chama-se a justificação, que nós conversávamos recentemente. A importância da justificação, o que é isso? Uma dívida enorme, um saldo devedor enorme, e Deus disse: não, eu vou zerar essa dívida. Você não tem condição de pagar essa dívida. Isso chama a maravilhosa graça. A maravilhosa graça que nos acompanha. Então, meu irmão, eu deixo Deus trabalhar por mim porque eu sou um falido. Eu não tenho nada de bom. Não consigo pensar o que pode vir de bom para mim, porque o meu egoísmo irá me corromper. E o engano do meu coração deve me levar a, com muita vigilância, sempre correr fora, quando dentro de mim vier o pensamento: meu coração está mandando, porque ele é corrupto. Eu tenho que entender o que Deus tem para a minha vida. Não há nada de bom em mim. E se algo você identifica, se há alguma virtude em você, é porque somos falidos, mas Deus tem trabalhado por tua vida. Deus tem trabalhado por você e por mim. Amém? Primeira lição. Segunda, Deus trabalha por mim porque eu sou fraco. E eu preciso de alguém forte. Deus mostra a sua divindade, o seu poder, a sua força, a sua soberania em um povo fraco. E aqui eu trago da fraqueza orgânica à fraqueza espiritual. Nós estamos bem, é só uma pancada de chuva que a gente fica doente, gente. Ou não? Tudo hoje é virose. Eu converso com algumas crianças espirrando: tá o quê? Estou virose. O que é virose? Não sei, foi meu pai que disse. Tudo é virose hoje. Mas assim, por quê? Nós somos sujeitos a uma rinite alérgica, a uma gastrite emocional, não é? Alguns anos atrás eu tive um problema seríssimo, perdi a voz completamente. E não conseguia, assim, pensava que era inflamação na garganta, enfim, fui procurar um médico. Eu disse: não há inflamação na sua garganta decorrente de alguma bactéria ou qualquer outra coisa. O médico não, a minha médica que me acompanha. E ela disse: não, isso
é decorrente de uma gastrite. Como anda o seu emocional? Eu disse a ela, uma semana atrás, eu enfrentei um dos piores dias da minha vida. E pude diagnosticar. Uma bala emocional, me deu uma gastrite terrível, fiquei com a garganta inflamada. E queridos, eu estou trazendo aqui meios para que possamos entender definitivamente. Não existem super-homens nem super-mulheres. Nós somos fracos. Somos fracos. O que Deus queria do povo de Israel não era que ele se unisse a potência política nenhuma. O que Deus queria dele não é que ele fosse atrás de um partido que poderia oferecer a ele um ministério, que pudesse oferecer a ele uma secretaria, para ele ser remunerado, para ele tirar o povo de qualquer luta. Não! O que Deus queria para o povo de Israel, o que Deus quer para mim e para você, meu irmão, não é a sua certeza de vitória no próximo candidato que vai ocupar o governo do estado, nem no próximo presidente que vai conduzir o país. O que Deus quer de você é que confiemos que Ele trabalha por mim e por você. E eu sei, quantas famílias estão com medo do novo governo que virá. Não tema, apenas obedeça ao Senhor. Creia que nós somos fracos, mas que Ele trabalha por cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então a segunda razão, Ele trabalha por mim porque eu sou fraco e preciso de alguém forte. Terceira razão, Deus trabalha por mim porque eu ando sempre em perigo e preciso de um protetor. Não foi à toa que o salmista, ao escrever no capítulo 23 do livro de Salmos, o Salmo 23, relacionou o povo de Deus a uma ovelha. Você sabe que os animais, todos eles, são seres irracionais. Por mais que você queira que ele vire, que ele não grite, que ele dê a patinha, existe todo um condicionamento. Mas ele é um ser irracional, ele não consegue pensar, não tem sensibilidade. Nunca será capaz de desenvolver a sua cognição, ele não tem entendimento. Mas existe um animal que, além de ser um ser irracional, é meio que lerdo, tonto, a ovelha. Vocês sabiam que a ovelha não consegue medir os riscos que enfrenta? Por isso que vai com tanta facilidade aos vales secos? Por isso que com tanta facilidade vai comer ao lado dos lobos? Porque ela não consegue ver o perigo. E o salmista, ao declarar que o Senhor era um bom pastor, clamou que como pobres ovelhas, fracas, limitadas, e que vivem andando em perigo, vivem andando em um risco da minha comunhão com Deus se acabar, vive andando em um risco de ser levado por um ódio, por uma raiva e cometer um crime, como nós vemos aí. Quantos e quantos crimes acontecem? Por quê? Porque não viu o perigo, não viu que se fizesse aquilo, que se falasse aquilo, que se ameaçasse, que existisse agressão física, iria levá-lo a algo terrível, a um resultado horrível. Nós precisamos que Deus trabalhe por nós, porque nós muitas vezes não conseguimos olhar o perigo que vive tão próximo de nós. E aqui eu quero falar para você. Como anda a tua vida espiritual? Como anda o teu domínio próprio? Como anda as características do Espírito Santo? Como anda a tua dedicação na palavra de Deus? Essa semana eu recebi um WhatsApp muito massa. Lembre-se, Jesus está lendo todas as mensagens do seu WhatsApp com você. Como anda? Como anda as suas consultas na internet? Porque o adultério, meu irmão, só é consumado depois de um processo que antecede a cama. Ele começa, ele é alimentado. Por isso Jesus falou, aquele que olhar com olhar diferente já adulterou. Nós precisamos entender, Senhor, trabalha por mim, porque eu estou em constante perigo. O mal se levanta contra mim. As trevas tentam me destruir. E eu preciso, Senhor, da tua mão. O próprio Salmo também, no capítulo 127, versículo 1, o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tem que ser Ele que edifica, que constrói. E aqui tem tudo a ver com o que o Isaías fala, o profeta, que trabalha para aqueles que neles esperam. Mas queridos, nós somos imediatistas.
E não existe nada pior do que o imediatismo. O que é isso? Nós não somos levados a esperar no Senhor, mas só alcança as promessas de Deus quem nele espera. Apressadinhos, você está correndo para longe das promessas de Deus. Advogados à própria causa, você está indo contrário às promessas de Deus para a tua vida. Promotores do ego, promotores da dignidade, defensores da justiça própria, porque eu sofri, porque eu tenho razão de fazer como eu quero. Estaremos correndo ao contrário das promessas de Deus se assim agirmos. Mas quem espera é alcançado pelo Deus que trabalha. Quem aguarda, Senhor, eu preciso esperar. E no momento de espera, só um pode e quer ouvir o seu choro. É o Deus que trabalha por você. No tempo de espera, só um se interessa por tuas lutas. E você pode dizer: Senhor, não estou aguentando. Senhor, eu acho que foi injustiça. Senhor, eu não sei porque isso veio sobre a minha vida, Pai. Mas estou em posição, aguardando o Senhor trabalhar por mim. Amém, meus irmãos? É isso que a Bíblia nos ensina. Por que eu preciso de um Deus que trabalhe por mim? Quarto ponto. Porque eu sou tolo e só Ele é sábio. Nós temos dentro de nós a tolice de não esperarmos, a tolice de querer administrar como a gente quer, a tolice de pensar que o nosso querer, que o nosso tempo, que a nossa vontade é melhor quando não é. Permita que Deus revele a divindade dEle, a soberania, os seus poderes, todos os seus atributos, inúmeros atributos, comunicáveis, outros não comunicáveis, alguns atributos que Ele nos permite termos, outros só Ele como Deus tem. Quando nós esperamos pelo Senhor, nós contemplamos cada característica fenomenal que o nosso Deus tem, que o nosso Pai tem. Agora, para isso é necessário espera. 1 Pedro 4,11, assim fala Pedro: se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Meu amado, deixa Deus administrar a tua vida emocional, deixa Deus administrar os teus negócios, deixa a sabedoria de Deus administrar as tuas finanças, deixa a sabedoria de Deus administrar os teus projetos, porque se nós temos êxito quando administramos algo, Pedro fala que só acontece segundo o poder de Deus. E eu sei que aqui há grandes administradores, até porque eu aprendi que nós precisamos da filosofia da administração, a gestão da razão e a gestão dos meios eficazes de termos sucesso em nossa vida. Nós precisamos que Deus trabalhe por nós, por fim, porque nós somos perdidos, mas há um Salvador. Toda a humanidade necessita da graça do Senhor. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus se inclinou para mim e para você e evitou que pudéssemos perecer para sempre no inferno, padecer para sempre na punição inigualável que aguardará eternamente todos aqueles que se rebelarem contra Deus. Deixemos Deus trabalhar por nós, porque éramos perdidos. Se você ainda está perdido, se você ainda não encontrou o único caminho que conduz à única verdade e à única vida, eu tenho a honra e o prazer de nessa noite te apresentar. O nome dele é Jesus Cristo. E se a cruz está vazia, é porque ele venceu a morte para te conceder vida. E o que ele precisa de nós é apenas coisas simples. Primeiro, o reconhecimento do pecado. Eu sou pecador. Eu sei que eu errei, Senhor. Eu sei que eu nasci em pecado. Eu sei que dentro de mim não há nada de bom. Mas, Senhor, eu te peço perdão dos meus pecados e te aceito como meu Salvador. Quando foi na sua vida, na sua história, que ocorreu um momento de aliança com Deus, de redirecionamento, mudança de rota, mudança de caminho. Ele deve e quer trabalhar por mim, porque a natureza do pecado uma vez me dominou, hoje não me condena mais.
E um dia não haverá nenhum resquício em minha vida dessa natureza destruidora, porque os nossos corpos serão glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele possa trabalhar nas nossas vidas e que nós possamos esperar no seu agir. Para terminar, vou ler novamente. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Que Deus nos abençoe com a porção da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.